Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, igual hoje, um domingo, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Alegra-me sobremaneira estar aqui outra vez. Estou muito grato a Deus, muito grato ao pastor Sérgio, muito grato aos irmãos que me recebem fraternalmente. E eu queria dizer o que eu tenho repetido literalmente milhares de vezes ao longo da minha vida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que tal dizermos juntos isto outra vez? 1, 2, 3. A vitória é nossa pelo sangue. Eu peço por gentileza aos derrotados que fiquem caladinhos. E aos vitoriosos que falem. Os homens dizem a vitória e as mulheres bradam é nossa. Os homens dizem a vitória é nossa e as mulheres bradam pelo sangue de Jesus. Não ensaiamos, mas vai dar certo. 1, 2, 3. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Coisa linda. Vamos inverter agora? As irmãs começam. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. É pelo sangue de Jesus que você está de pé. E pelo sangue de Jesus que você tem o nome escrito no livro da vida. E pelo sangue de Jesus que você tem vencido o inimigo. E a boa notícia que eu tenho, você vai continuar a vencer. Eu lhes peço a especial gentileza de esta manhã, mais uma vez, abrirem a Bíblia Sagrada. Imagina uma igreja sem Bíblia. Não é igreja. Imagine um pregador sem Bíblia. Não é pregador. Imagine um crente sem Bíblia. Não é crente. Aleluia. Somos uma igreja de Bíblia. O pregador que está aqui ama a Bíblia e o povo de Deus é o povo da Bíblia. Alegrei-me de quando o senhor, pastor Marcos, estava prestando, pessoas que nos visitam esta manhã já foram cumprimentadas e eu particularmente me alegro também de poder estar dirigindo a palavra, quem sabe, a pessoas, quem sabe, né, não me conhecia. Eu vou aventurar aqui uma pergunta. Quantas pessoas estão aqui nesta reunião, nesta manhã, e não me conheciam? Levantem sua mão, por favor. Umas 4 mãos. É o seguinte. Não me conheciam? Não. Não perderam nada. Agora, a outra pergunta é muito forte. Quantos conhecem Jesus? Aí sim, ganharam tudo. Ei, glória a Deus! A leitura que vamos fazer agora está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas, evangelista Lucas. Quando eu chamo de doutor, é porque era. Se não fosse, eu não chamaria. Dr. Lucas. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 13, por especial gentileza. Amados, a leitura que nós vamos fazer agora é tão conhecida, que você vai gostar. Por que você vai gostar? Porque você vai ficar tranquilo de que não é um evangelho diferente, de que não é nada fora da Bíblia, é alguma coisa que você conhece. A grande esperança que nós temos é que dos textos conhecidos, Deus pode trazer mensagens abençoadoras para o nosso coração. Amém, amados? Amém. Os felizes digam amém. Amém. Os bem-aventurados dizem aleluia. Aleluia. Os que têm o nome escrito no livro da vida digam glória a Deus. Glória a Deus. Os desesperados fiquem caladinhos. Glória a Deus. Maravilha, maravilha, maravilha. Qual é o livro? Qual é o capítulo? Como são somente 2 versículos, vamos combinar o seguinte. Os varões, por favor, leiam o verso 11. Em seguida já sabem quem vai ler o 12, né? Muito bem, vamos começar então. Verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar
Se os irmãos aqui presentes creem que o que nós acabamos de ler é perfeita, infalível e poderosa palavra de Deus, eu lhes rogo generosamente que digam lindo amém. Amém. Diga comigo, o que eu li, é a perfeita, poderosa e infalível palavra de Deus. Por isso, creio que pelo Espírito Santo, Deus me falará. Estou pronto. Fala, Deus. Aleluia. Podem sentar, amados. Eu estou tão feliz nesta manhã, porque Jesus me salvou. Eu estou tão feliz nesta manhã, porque estou na casa de Deus. Eu estou tão feliz nesta manhã, por mais uma vez ter o privilégio de dirigir a palavra a homens e mulheres que amam estar na casa de Deus e ouvir a sua voz. Se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta. De alguma maneira, eu quero pedir que seja mantido ao alcance dos irmãos. Há diferentes maneiras de pregar a palavra de Deus. Por falar em pregar a palavra de Deus, não é nada demais recordar, irmãos, que atualmente existem nas igrejas ao redor do mundo 3 tipos de pregadores. Número 1, os que pregam sem Bíblia. Aí eu estava dizendo isso em algum lugar, uma irmã disse, misericórdia. Misericórdia mesmo. Número 2, os que pregam sobre a Bíblia. Eles fazem pesquisas periféricas, vão no tio Google e companhia e arranjam muitos argumentos e trazem. E há o terceiro grupo, que é o que esta igreja sempre gostou e prefere, os que pregam a Bíblia. Então diga comigo, pregar sem Bíblia, pregar sobre a Bíblia, pregar a Bíblia. Paulo escreveu a Timóteo e disse, Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. A melhor maneira de pregar a palavra é lendo a palavra e pregando. E na última oração que foi feita aqui, embora a oração seja feita para Deus, nós ouvimos, porque surdos não somos. E o pastor dizia, Senhor, que o teu servo possa explicar e aplicar. A razão porque às vezes vamos a um culto e ouvimos uma mensagem, é até uma boa mensagem. E enquanto estamos ouvindo, estamos muito bem animados, mas depois ela desaparece da nossa mente. É porque o pregador explicou, mas não aplicou. E às vezes estamos ouvindo uma palavra e nós percebemos o esforço do pregador para aplicar a palavra e não consegue, porque ele não explicou. Então, primeiro tem que explicar e depois tem que aplicar. Parabéns, pastor Marcos. Essa é a linha correta. Também eu sou de boas origens, né? De boas raízes. Aleluia. Os felizes digam amém. Amém. Os alegres digam aleluia. Aleluia. Os desesperados fiquem calados. Aleluia. Continua assim, cheio de esperança. O texto diz, na versão que eu tenho aqui diante de mim, que eu creio que é a mesma que os irmãos têm. E se não for, a Bíblia é uma só. As versões mudam, os vocábulos às vezes alteram, mas a mensagem é uma só. E estava ali uma mulher, que coisa linda. Eu vou pedir que os irmãos repitam, porque eu achei isto lindo. Vamos lá. E estava ali uma mulher. Dá para repetir? Irmãos, vamos fazer de conta que tem umas 400 pessoas aqui. Vamos gritar mesmo. Vamos falar como se fôssemos 400. 1, 2, 3. E estava ali uma mulher. Coisa linda. O Espírito Santo tomou providências para que o Dr. Lucas, ao escrever o seu evangelho, ele fez muitas pesquisas sobre o ministério de Jesus. Isto está escrito em Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado acerca das coisas que Jesus começou a fazer. Não só a fazer, mas a ensinar. E Lucas tomou conhecimento de um grande milagre que aconteceu um dia em que chegou uma mulher e foi curada por Jesus. E sob a orientação do Espírito Santo, o evangelista Lucas vai começar o relato e ele inicia assim. E estava ali uma mulher. Eu começo por sublinhar as duas palavras desta primeira parte da sentença. Uma mulher. Se não se incomodam, repitam comigo pelo menos 3 vezes. Uma vez. Uma mulher. 2. Uma mulher. 3. Uma mulher.
Eu começo então alegrando as mulheres que estão aqui para dizer-lhes que há lugar para as mulheres na Bíblia Sagrada. Eu começo esta manhã dizendo para as mulheres que estão aqui que elas estão também na mira de Deus. E estava ali uma mulher. Deus valoriza as mulheres, porque foi Deus que criou a mulher. Mas como não é um congresso de senhoras, eu também falo para os homens, e os homens estão alegres, porque Deus também os valoriza. Estava ali uma mulher. Uma mulher. Não diz o nome dela. A coisa mais importante nessa história não é o nome da mulher. A coisa mais importante é o fato de ela estar ali. A coisa mais importante, às vezes, não é nem quem eu sou, é onde eu estou. Porque se eu estou na presença de Deus, não interessa nem saber meu nome, o nome de meu pai, eu quero saber onde eu estou. E se eu estou na presença de Deus, eu estou na casa do milagre. Se eu estou na presença de Deus, eu estou no lugar da bênção. Se eu estou na presença de Deus, Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. Estava ali uma mulher. Nós já vimos a primeira parte, uma mulher. O apoio de Deus às mulheres. O apoio da Bíblia às mulheres. Agora vamos ver o interesse de Jesus pelas mulheres. Por quê? A Bíblia diz que estava ali uma mulher. Estava ali. Agora o que nós vamos repetir por 3 vezes é: estava ali. 2. 3. Tudo que vai acontecer para você nesta casa vai depender de uma coisa: é você estar aqui. Eu posso lhes garantir esta manhã que não há bênçãos prometidas e, portanto, não haverá bênçãos dispensadas esta manhã desta palavra para quem não está aqui e para quem não está ao alcance da nossa voz. Algumas pessoas estarão ao alcance da nossa voz por causa dos recursos da multimídia. Porém, as pessoas que podem estar aqui e não estão, são pessoas que vão ter prejuízo. Estava ali. Mais uma vez. Meu grande desejo hoje é que os amados irmãos tenham mais uma vez a disposição de valorizar a Bíblia Sagrada. Quem lê o romance pode ler o romance correndo. E há pessoas que descobriram a tática de ler romance. A tática de ler romance me disseram que é assim. A pessoa lê os primeiros capítulos, vai ler o último, aí já sabe como começou e já sabe como termina. O miolo ainda diz assim: o miolo é para encher linguiça. O miolo é para fazer o livro maior. O que interessa de um romance é o princípio e o fim. A Bíblia não é assim. Tudo na Bíblia é importante, tudo na Bíblia tem valor, tudo na Bíblia tem poder, tudo na Bíblia tem sabedoria, tudo na Bíblia é inspirado, tudo na Bíblia pode ajudar, tudo na Bíblia satisfaz, tudo na Bíblia nos encanta, tudo na Bíblia nos atrai, tudo na Bíblia nos alimenta, tudo na Bíblia nos fortalece, tudo na Bíblia nos fortifica, tudo na Bíblia nos edifica, tudo na Bíblia nos levanta, tudo na Bíblia nos põe de pé, tudo na Bíblia nos dá vitória! Aleluia! Estava ali. A questão agora é a pergunta que vem. Eu acho que todo mundo já sabe qual é a pergunta. Ali onde? Estava ali. Ali onde? De vez em quando você ouve falar de acidentes terríveis. Na verdade, o nome certo é tragédias. Este país tem sido vitimado ao longo dos anos, é uma coisa tão terrível, por tragédias que acontecem. A última aconteceu ainda a semana passada e disse: morreram tantos, e morreram tantos, morreram tantos. No Brasil, infelizmente, a moda também já entrou. Por que uma pessoa morre em uma tragédia assim? Porque estava ali. O lugar onde você está define sua situação. O lugar onde você está pode definir o seu futuro. O lugar onde você está pode garantir o seu fracasso. Estava ali. Ali onde? A resposta é na sinagoga. Hoje, as casas que nós construímos para que elas sejam lugar de adoração da igreja, nós chamamos de templo. Agora, qualquer lugar, alugado mesmo que seja qualquer lugar que se use alugado, para fazer reuniões, a partir do momento que a igreja inaugura aquele lugar,
e começa a reunir-se, chama-se Casa de Deus. A sinagoga, no tempo de Jesus, aqui na terra, e os salões de culto hoje são a mesma coisa. A sinagoga é, para os judeus, aquilo que o templo é para nós. Então, estar na sinagoga aquela mulher, se fosse hoje, poderia estar aqui. Então, onde aquela mulher estava? Estava na casa de Deus. A grande diferença da nossa vida é marcada pelo amor que nós temos à casa de Deus. A grande diferença da nossa vida é marcada pelo empenho que nós temos a estar na casa de Deus. Primeira vez que eu vim a este país foi em 1963. Primeira vez que eu vim. Eu estive aqui por 9 dias. Depois, em 1979, vim para cá como missionário, mas primeiro eu estive em 63. E me impressionou, porque eu passei um domingo neste país, mas me impressionou. Eu fui para atender um culto em uma região relativamente distante e eu vi um movimento tão grande. Mas o que é isto? O que é isto? Eu vi as ruas cheias de carros, eu vi alguns lugares cheios. O que é aquilo? É um templo. O que é aquilo? É um templo. Ou, na linguagem mais popular, é uma igreja, uma igreja. E em 1963 eu aprendi uma coisa, que este país conserva algumas tradições. Ainda conserva, graças a Deus, são muito interessantes. A tradição de que o domingo pela manhã deve ser dedicado para Deus. Você sabe a importância de ter um culto domingo pela manhã? Você sabe que ainda se torna mais importante do que ter um culto domingo à noite? Qual é a diferença? É que tudo aquilo que você faz domingo pela manhã, você está dizendo que aquilo são as primícias da semana. Aquilo que você faz primeiro no domingo é aquilo que você está dizendo que vai governar a sua vida. O fato de você estar aqui no domingo pela manhã, nesta casa, está garantindo para você uma semana de bênçãos. Está assegurando para você uma semana de vitória. Por isso, nós vamos ficar de pé rapidinho, logo em seguida vamos sentar e nós vamos deixar as mãos livres e vamos ter agora um meio minuto de confraternização. E você vai dizer, não diga para seu esposo, não diga para seu filho, diga para alguém que não é da sua parentela, para ficar bem mais forte ainda. Diga, que bom que você está usando a casa de Deus para as suas primícias. Vamos lá, vamos dizer. Que bom que você está usando a casa de Deus para as suas primícias. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Há tanta coisa, pastor Marcos, que o senhor poderia estar fazendo agora. O senhor está aqui por causa das primícias. Evangelista Felipe, pastor Leandro, há tanta coisa que o senhor podia estar fazendo, mas está aqui por quê? Porque as primícias são de quem? As primícias são para quem? As primícias são para quem? As primícias são para quem? São para Deus. Então, esse é o dia que você podia acordar mais tarde, porque você trabalhou a semana toda. Mas quando você acorda mais cedo, no domingo, seja Deus, a madrugada é tua, amanhã é tua, o domingo é teu, a minha vida é tua, as primícias são tuas. Aplauda ao Senhor que deu graça a você para estar aqui esta manhã. Pode sentar. Estava ali. Os irmãos podem olhar para este salão aqui, os irmãos vão ver que não tem uma cortina aqui, não tem um véu dividindo aqui, não é? Estou vendo uma senhora sentada aqui na frente, estou vendo outra sentada aqui na frente, e aqui não existe divisão, não é? As mulheres na frente, os homens na frente, as mulheres atrás, não é? Existe isso aqui? Não. Os irmãos conhecem alguma igreja que tem isso? Não, porque não existe isso na igreja do Novo Testamento. Mas no tempo de Lucas, capítulo 13, havia, sim, senhor. Se você é um homem e você entrasse na sinagoga, a primeira coisa que você ia notar, os homens estavam na frente. Depois havia uma cortina. As mulheres estavam atrás da cortina. Então diga comigo, as mulheres estavam na sinagoga, mas estavam atrás da cortina. Eu tenho uma boa notícia para as irmãs. A cortina foi tirada. Eu tenho uma boa notícia para as irmãs, a cortina foi tirada, e agora podemos estar juntos. Se fosse no tempo da cortina, o evangelista Filipe estaria ali, e a futura mamãe estaria lá longe, né? Se fosse naquele tempo, a senhora estaria sorrindo lá atrás, mas agora a senhora está sorrindo na frente. Pois bem, mas o que é que eu quero dizer com isto? É que a Bíblia Sagrada diz no verso 12,
Verso 12 diz assim, alguém está com a Bíblia aberta? As primeiras palavras. Verso 12, lê aí. Só isto, só a primeira palavra. Agora tem que dizer quem foi que viu. Ok, vendo-a, quer dizer, Jesus que viu, né? De novo, e vendo a Jesus, de novo. De novo. De novo. Só mais uma vez. Onde é que a mulher estava? Na sinagoga. Onde é que ela estava? Dentro da sinagoga, atrás. Como é que Jesus viu aquela mulher atrás da cortina? É isso que eu queria que você guardasse esta manhã. Jesus vê você, mesmo que esteja atrás da cortina. Isso é bom, isso é triste e isso é alegre. Isso é alegre, mas isso é triste também. Se você está em paz com Deus, aleluia! Agora o camarada que anda errado e está ruim para mim, porque eu vivo atrás da cortina. Eu quero mais uma vez dar glória a Deus. Eu penso que foi o pastor Leandro, quando esteve aqui, que mencionou que o véu foi rasgado, né? Esse véu é a grande cortina que foi rasgada. O véu foi rasgado, a cortina foi rasgada, foi tirada. Agora não foi rasgada de baixo para cima, porque seriam mãos humanas. Foi rasgada de cima para baixo, porque são mãos divinas. Diga comigo, quem tirou a cortina? Foram as mãos do Senhor. Um aplauso para Ele. Glória a Deus. Então Jesus está na sinagoga, os homens estão na frente, o líder da sinagoga está aqui ao lado, Jesus está ali presente, Jesus vai ministrar, mas tem uma cortina, e Jesus dá uma olhada e Jesus vê alguém que está atrás da cortina. Eu quero glorificar a Cristo esta noite. Se o dia você for pregar uma mensagem por aí, você pode pregar, evangelista Felipe, o Cristo que vê atrás da cortina. O Cristo que vê atrás da cortina. E simbolicamente você vai ver muitos casos na Bíblia em que Jesus viu realmente atrás da cortina. Pois bem, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aí, fala comigo, igreja do Senhor, povo de Deus, povo quente, povo animado, espírito de enfermidade. Com esta palavra, com esta expressão, que tinha um espírito de enfermidade, nós aprendemos duas coisas. Que existe enfermidade que não é acompanhada de um espírito. E que existe enfermidade que é acompanhada de um espírito. Olha, irmãos, não custa nada ter bom senso. Não custa nada ser cuidadoso com aquilo que se diz. Não custa nada ser verdadeiro, pelo contrário, é necessário ser verdadeiro. Quando uma pessoa diz toda enfermidade é do diabo, ela exagerou, ela extrapolou. Não é verdade que toda enfermidade seja de Satanás. Não é verdade. Eu sou obrigado, depois de haver lido a Bíblia umas poucas vezes, eu sou obrigado a confessar que, por exemplo, nós moramos numa cidade do interior, lá no Brasil, e há tantas cidades que nós conhecemos. Eu vim de uma. Alguém mais veio do interior? Apareceu aqui 3 conterrâneos. Muito bem. Nós viemos do interior. Estamos muito bem tranquilos dentro de casa. Nós temos um filho, uma criança. A criança sai e vai lá para o quintal. E ele anda um pouco mais. De repente, ele encontra uma tábua com um prego enferrujado, por exemplo. E, acidentalmente, o prego entra no pé da criança. A criança vem depressa, vai ter que ser levada para onde? Para o hospital. Aí vai descobrir que virou tétano. Me diga uma coisa, que foi que provocou aquilo? Foi um prego. O nome de Satanás é prego? Não, aquilo não foi Satanás. É preciso ter muita cautela. Pode ser que dali para frente Satanás aproveite, mas a enfermidade foi causada por um prego. A enfermidade foi causada por um descuido. Você tem um corpo muito sensível. Está chovendo. Tem gente que se banha na chuva. Tem gente que passa chuva e não tem problema. Mas tem uns, e eu sou desses. Se eu atravessar essa rua e estiver chovendo, pode ficar tranquilo, quando já do outro lado eu já estou rouco. É uma propriedade do meu corpo, né? Que propriedade? Muito bem. Agora, se eu entro na chuva e depois me resfrio, e lá vão me receitar atenolol e Tylenol, e a coisa não melhora, e daqui a pouco eu estou doente, eu vou chamar o diabo. Não foi o diabo, foi a chuva. Foi a chuva. Agora,
Eu estou falando dessas enfermidades que nós adquirimos por circunstâncias. Agora, existem as enfermidades, as outras. Que as enfermidades existem no mundo, existem por causa de Satanás. Ou seja, por causa do pecado. Por causa do pecado. Antes do pecado não havia enfermidade. Mas algumas enfermidades que são apenas enfermidades. A enfermidade que só é enfermidade, meu querido irmão, o Tylenol resolve. A enfermidade que é só enfermidade, penicilina resolve. A enfermidade que é só enfermidade, um tratamento médico resolve. Mas uma enfermidade que dura 18 anos e não há médico que resolva, eu acho que é melhor saber de que se trata. A ciência tem prosperado muito e os cientistas têm feito pesquisa de todas as naturezas. Uma pesquisa que tem sido muito cuidadosa e que está chegando agora à tona, descobriram que quando a pessoa tem problemas psicológicos muito fortes, os médicos chamam de problemas psicológicos, mas a gente sabe o nome certo, problemas espirituais. Quando a pessoa tem problemas psicológicos muito fortes, ela pode sofrer um choque, e nesse choque afeta a coluna. Interessante, nesse choque afeta a coluna. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Ela um dia sofreu um choque, ela um dia sofreu um trauma, ela um dia sofreu algum problema, mas era mais do que uma enfermidade. Agora, mais uma coisa para aclarar, sobre enfermidade e Satanás. Existem enfermidades que a pessoa tem, é só uma enfermidade, e Satanás fica de longe, monitorando, como que diz assim, acendendo fogo para a enfermidade não se acabar. Mas o espírito de enfermidade não está na pessoa. Está entendendo? Está de longe. Você não vai ficar bom. Você não vai. Agora, existem casos em que o espírito de enfermidade entra no corpo da pessoa e se mistura com a enfermidade. Aí pode tomar purgante, pode tomar remédio, pode ouvir esses médicos novos aí da internet que estão ganhando dinheiro à toa. Pode fazer o que quiser, que não vai ficar bom, porque é o espírito de enfermidade. Quem tem poder sobre o Espírito tem que ser o Espírito maior do que ele. E o Espírito de Deus é maior do que todos os espíritos imundos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga comigo, um espírito de enfermidade. Os médicos, muitas vezes, os médicos têm falado com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha. Olha, pela medicina, o seu filho, o seu marido, o seu tio, sua sogra ou sua nora, pela medicina não tem nada. Mas como não tem nada se dói desse jeito? Como não tem nada se ele está padecendo? Tem que ir para Lucas 13. Provavelmente se trata de um espírito de enfermidade. O melhor lugar de tratar de uma enfermidade, nós sabemos, a gente não nega isso, é no hospital. Agora, o melhor lugar de tratar de um espírito de enfermidade não é no hospital, é na casa de Deus. É na casa. Porque lá no hospital estão os médicos do corpo. Aqui está o médico da alma. Lá nos hospitais está o médico do corpo. Aqui está o médico da alma e o médico do espírito. Quantos sabem que o médico do espírito está aqui? E acontece que quando a gente aqui descobre que ele também é médico do corpo. Então, você tem direito de ir no hospital. Mas, segundo a sua fé, Jesus pode fazer coisas grandes em você. Alguma pessoa aqui tem algum parente que já sofreu de cálculo renal? Não tem? Dei graça. Tem? Quem foi, irmã? Você lembra das crises? É uma coisa terrível. Dizem, os médicos dizem que são as duas dores mais fortes que existem. A dor do parto, claro, do parto com dor, né? Do parto normal mesmo. A dor do parto, que dependendo das circunstâncias pode ser rápido e passa, e é preciso haver, por causa do amor que está ligado àquilo, todo verdadeiro amor está ligado à dor, isso é outra coisa. E a outra coisa que existe é o cálculo renal. Eu já sofri. A primeira crise foi terrível, terrível. A segunda, eu vou confessar para os irmãos, me dava vontade de subir pelas paredes. Eu não sabia mais o que fazer, uma dor lancinante, uma dor incontrolável, uma dor intolerável. O que é que eu vou fazer? Eu me lembro que eu fui ao médico quando tive a segunda crise de cálculo renal, e quando eu cheguei lá, o médico disse, pastor, eu não quero lhe desanimar, mas o senhor teve duas crises, eu não quero lhe desanimar, mas eu vou ser sincero com o senhor. Então, diga, doutor, a terceira crise é pior do que a segunda.
Ele disse, doutor, eu vou lhe falar uma coisa, eu não aguento a terceira. Ele disse, não, aguenta, agora aqui é terrível. Eu saí daquele consultório, fui direto, sabe para onde, irmãos? Imagina para onde? Se fosse no tempo de Jesus, eu teria ido para a sinagoga. Mas não era o tempo de Jesus, é o tempo de Jesus, Espírito, mas não o tempo de Jesus, homem. Então eu fui direto à casa de Deus, era ciclo de oração, era uma tarde de quinta-feira, eu entrei lá e eu disse, irmãs, geralmente são mais irmãs que estão, o pastor chegou, o senhor tem uma palavra, que palavra, irmãos, eu estou morrendo, que é isso, pastor? E eu contei, eu estou vindo do médico e aconteceu assim, uma senhora, naquela época ela devia ter 70, se vivesse hoje tinha 130. Faz muito, ela diz, pastor do meu coração, o senhor não vai morrer, o senhor não vai ter a terceira crise, o senhor pode, por favor, ficar aqui? E eu fiquei, eu me ajoelhei, e elas fizeram um ciclo em torno de mim, disse, vamos orar, e oraram. Isto já faz uns 30 anos, nunca mais, nunca mais, fala comigo, nunca. A palavra que Deus guardou para ti esta manhã é que alguma coisa vai acontecer na tua vida e nunca mais. Aleluia. Alguma pessoa vai ser tão tocada por Deus aqui hoje que ela vai sair convicta de que nunca mais. Diga, fala aí. Fala de novo. E eu tenho orado tanto por pessoas que sofrem de cálculo renal. Eu oro com uma paixão tão grande, porque eu sei o que é, eu já sofri. E eu tenho visto pessoas que me dizem anos depois, pastor, vai ser a tua história hoje. Bendito seja o Senhor. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Se ela tinha um espírito de enfermidade, então o espírito de enfermidade morava no corpo daquela mulher. Havia quantos dias? 18 anos. 18. Alguém aqui tem um filho de 18 anos? Estou vendo um jovem ali, tem um neto de 18 anos. A idade do seu neto era a idade que aquela mulher possuía de sofrimento. Sofrimento físico com motivação espiritual. 18 anos, diga, 18 anos de tortura. 18 anos de desespero. Agora, há duas coisas que a Bíblia diz em seguida. E não podia de modo algum endireitar-se. Fala aí, igreja. Como era um demônio que estava controlando a enfermidade, como era um espírito de enfermidade, de modo algum ela podia se endireitar. Porque ela ia aos médicos, ela não tem resposta. Vamos dizer que ela fosse aos rezadores, eles também não têm resposta. O que quer que ela fizesse, só que ela nunca havia se encontrado com Jesus. Porque a única pessoa que nos endireita completamente é Jesus. E não podia de modo algum endireitar-se. E agora eu quero concentrar-me por alguns minutos na palavra central do versículo 11. Eu vou ler. E esse que estava ali uma mulher que tinha espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada. Diga comigo, e andava curvada. Os irmãos têm uma ideia do que é mesmo isto? Os irmãos podem imaginar como é que aquela mulher andava? Pastor, evangelista, eu preciso pedir a sua ajuda. Fica ali perto daquele... Os jovens ali perto daquela parede. Eu me lembro de haver conhecido uma senhora com um problema igual. Dava pena. Ela andava curvada. Você está de pé. Você sabe, evangelista Felipe, nós somos os únicos seres criados por Deus que quando andam assim, anda aí, por favor, assim, ó, olha que coisa linda, macaco não faz isto, onça não faz isto, o leão é o rei dos animais, mas não faz isso, elefante tem aquela tromba daquele tamanho, mas não... de novo, coisa linda. Você tem que agradecer a Deus porque você caminha. Você tem que agradecer. Alguém perguntou, pastor, e os anjos? Não, os anjos não caminham, os anjos voam. Você vai anjo caminhando, para que caminhar? Se é o Espírito? Espírito caminhar. Nós caminhamos porque não voamos. Se eu soubesse voar, você pensa que eu ia caminhar? É nada. É nada. Eu caminho porque eu não vou. Mas um dia, 18 anos atrás, o Espírito veio. O Espírito montou-se sobre a coluna daquela mulher. O Espírito se aloja no lugar que ele quiser, e é uma tristeza, ou no lugar que ele puder. E aquela mulher, aí você vai devagarzinho começando a ficar.
pouco mais. Acho que está bom. Agora, por favor, ande 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica nessa posição, Evangelho Felipe. Muito obrigado por tua ajuda. Olha, fazer uma ilustração é uma coisa. Ele sabe que daqui a 2 minutos ele está bom, não tem problema. Aquela mulher andava assim por 18 anos. Fique nessa posição, tá bom? Você está representando aquela mulher. Ô, irmão Felipe, olhe para cima, por favor. Conseguiu, irmãos? Primeira coisa que o diabo queria que aquela mulher não fizesse. Olhasse para cima. O senhor falou rapidamente sobre isso. Eu gosto dessa ligação que Deus faz, desse link, né, que nós estamos no Espírito Santo. O senhor falou rapidamente sobre isso. Pedro disse, em primeiro lugar, aquela mulher não podia olhar para cima. Fique bom, irmão Felipe. Isso ficou. Olhe para cima. Olha que coisa linda. Você já deu graça a Deus porque você pode olhar para cima? Aquela mulher não podia cumprir, não podia seguir o que o salmista disse. Eleva os meus olhos para os montes. Ela não podia olhar, diga comigo, ela não podia olhar para o céu, para as nuvens, para os horizontes, para os montes, para cima. Se você não pode olhar para cima, você só pode olhar para onde? Como é que a mulher vivia? O que ela está olhando? Diga uma coisa, o que é que existe no chão? Lixo. O que é que existe no chão? Sujeira. O que é que existe no chão? Terra. O que é que existe no chão? Cova. O que é que existe no chão? Cobra. Cobras que rastejam. Aquela mulher estava condenada a viver todo o restante da sua vida. Agora, por favor, você é casado? Sua esposa está ali, fica na posição da mulher. Já está querendo olhar a esposa. Não, fica na posição da mulher. Agora, por favor, dá uma olhadinha bem nos olhos da tua esposa. Conseguiu? Não consegui. Primeiro, aquela mulher não podia olhar. E segundo, não podia olhar. Quanto vale uma pessoa que não pode olhar nem para cima e nem para frente? Olhe para o lado. Não consegue. Olhe para o outro. Não consegue. Quanto vale uma pessoa que não pode olhar para cima, que não pode olhar para os lados, que não pode... Olha para trás. Não consegue. E olhar para trás adianta, e a mulher diz, não, olhar para trás para ver quanto você já andou. Olhar para trás para você ver a experiência que você ganhou. Não pode. 18 anos, até o dia que ela esteve na sinagoga e Jesus chegou. Vocês não podem oferecer um aplauso a Deus pela vida do irmão Felipe? O que eu fiz agora, Jesus gostava de fazer. Chamava uma pessoa, às vezes era uma criança, e usava para uma ilustração. Primeiro explica e depois aplica. E não podia de modo algum endireitar-se. Verso 11 é o verso da tragédia. Verso 11 é o verso do desespero. Verso 11 é o verso de um problema insolúvel. Verso 11 é o verso que trata de uma mulher que não olha para cima, que não olha para frente, que não olha para os lados, que não olha para trás, que só olha para baixo. É uma mulher que não tem esperança. Quem não pode olhar para cima significa que não possui fé. Quem não olha para frente significa que não possui esperança. Porque a fé nos faz olhar para cima e a esperança nos faz olhar para frente. E se não temos nem fé nem esperança, o amor nem tem muito o que fazer, porque o amor tem que trabalhar com a fé e com a esperança. Esses três permanecem, a fé, a esperança e o amor. Havia um peso naquela mulher. Verso 12. Eu quero pedir que os irmãos reajam muito bonito quando eu disser uma sentença aqui. O mais maravilhoso para mim, igreja, é que depois do verso 11 veio o verso 12. Ok, ensaiaram bem. O que eu quero maravilhar-me agora é que depois do 11 vem o 12. Se tua vida hoje, de alguma maneira, está no verso 11, deixa eu te dizer uma coisa muito bonita. O capítulo 13 de Lucas não termina no verso 11. Vem o verso 12. Eu quero anunciar o verso 12 para quem está aqui. O verso 12 significa o verso da solução. Verso 12 significa a presença de Jesus. Verso 12 significa a providência de Jesus. Diga comigo, poder. Presença, providência. Vamos lá de novo. Olha o que está no meio, hein? Do lado esquerdo. Do lado direito. Do lado direito. E no meio. Olha. Poder, presença, providência. O que está do lado esquerdo?
O que está do lado direito? Poder, presença, providência. O que está do lado esquerdo? O que está do lado direito? O que está no meio? Por que a presença fica no meio? Porque a presença traz poder e providência. Poder e providência. Poder, porque ela está no meio, ela está poder e providência. Esta noite, esta tarde, o poder do Senhor está aqui, porque a presença dele está aqui. E se a presença dele está e o poder dele está, também está a sua providência. E vendo a Jesus, chamou-a a si. Coisa linda. Vamos falar. É a Bíblia. E vendo-a Jesus... Não, mais forte. E vendo-a Jesus, por trás da cortina, chamou a si. E a mulher veio. Como foi que a mulher veio? A mulher veio. E não via Jesus, mas ouvia. Não olhava para o céu, mas podia caminhar ainda e veio. Vendo a Jesus, chamou a si. A Bíblia diz que a mulher chegou perto de Jesus. Quando chegou perto de Jesus, a mulher já tinha vencido 2 grandes problemas. Ela parou de estar atrás da cortina. O milagre começa quando você cruza a cortina. O milagre começa quando você faz assim, e atravessa a cortina. Ou pode ser uma cortina um pouco mais... o milagre quando você faz assim com a cortina. Pode ser assim. O negócio é tirar a cortina. Eu não sei qual é a cortina que está te impedindo de chegar perto dele. Eu só quero dizer agora, o Deus que abre véus, que rasga véus, que abre cortina, chegou. Está te olhando, está te contemplando e quer tratar da tua vida. Quantos sentem a presença do Senhor? Quantos estão sendo abençoados pela palavra do Senhor? É para você. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre... Aqui é o verso seguinte. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Diga, e logo se endireitou. O que ela não conseguiu em 12 anos, conseguiu em 2 minutos. Eu tenho que... O senhor, desculpa. Podem me chamar de menino, mas eu vou falar. O que ela não conseguiu em 18 anos, ela conseguiu em 2 minutos. O que você não conseguiu em 18 anos, você vai conseguir em 2 minutos. O que você não conseguiu em 10 anos, vai conseguir em 2 minutos. Por que o senhor está dizendo 2 minutos? É 1 minuto para sair de lá e 1 minuto para chegar aqui. 2 minutos. Chegou, a bênção já está garantida. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo mãos estendidas em nosso favor neste momento. Oh, glória a Deus. Eu quero pedir que você pare de pensar. Que pena que fulano não veio ao culto hoje. Pare de pensar isso. Diga, que bom que eu estou aqui. A bênção não é para quem não veio, é para quem está aqui. Tem gente que está no culto, que pena que fulano... pena que fulano. Aleluia que você está aqui. É uma pena, realmente, que não vieram. Muito bem. Agora, eu quero a aplicação. Põe a mão assim, por favor. Assim, amado. Isso. Coisa boa, né? Tem umas bolas aqui. Eu gosto de ter isso aqui, ó. Só horrível, não sei. Ok. Agora, depois que você fizer isso, agora põe assim. Agora, como eu estou com o microfone, eu não posso fazer 100%. Agora faz assim. Não deixe uma mão tocar na outra. O que quer dizer isso? A mão de baixo, diga o lado humano. A mão de cima, diga o lado divino. A mão de baixo, diga o lado natural. A mão de cima, o lado sobrenatural, o espiritual. Tudo que você lê na Bíblia, se você não puser essas 2 mãos em movimento, você não consegue captar a bênção toda. Por melhor que seja o versículo da Bíblia, se você só entender aqui embaixo, você não entendeu tudo. Essa história, ela é muito bonita assim, mas ela é muito maravilhosa assim. Agora eu quero que você veja. Na mão de baixo eu vejo uma mulher curvada, andando com dificuldade, sem poder olhar para cima. Isso está acontecendo no mundo natural. Agora eu vou trazer esta mensagem, antes que eu termine, para o mundo espiritual.
o que existe de pessoas no mundo que estão curvados. Não estão curvadas fisicamente, mas estão curvadas, primeiro, psicologicamente, segundo, moralmente e depois, espiritualmente. Eu vou falar algumas coisas que estão querendo nos curvar. Primeira, você morava no Brasil, como eu, não sei se alguém nasceu aqui, você morava no Brasil, como eu, você veio para cá. Eu vim para este país como missionário em 1979, depois fiquei aqui 5 anos, voltei. Vim a segunda vez, fiquei 3 anos, voltei. Vim a terceira vez, fiquei 7 anos, voltei. Vim a quarta vez, já estou há 5. Não creio que eu volte. Eu nunca trabalhei para homem algum neste país. Porque no dia que Deus me chamou para a obra missionária, em 1979, eu vim no mês de junho, eu fui para Hartford, Connecticut, e disse: Deus, eu aceito fazer a tua obra, mas eu te peço um favor. Eu não quero ganhar dólar de ninguém na América. Eu só quero fazer a tua obra. Deus me deu graça. Nunca ganhei 1 centavo de ninguém aqui na terra por haver trabalhado, porque eu vim como missionário, eu vim fazer uma obra de Deus. Mas agora eu estou me lembrando das milhares e milhares de pessoas que deixaram o Brasil e estão aqui nos Estados Unidos. Deus abriu um caminho, conseguiram visto. Eu acho que os irmãos vieram por cima, não foi? Não vieram a nado, não é? Por Tijuana. E a verdade é que os irmãos estão aqui. Mas eu quero lhe recomendar uma coisa. Em nome de Jesus, não trabalhem demais. Porque se os irmãos trabalharem demais, os irmãos vão começar a ficar parecidos com aquela mulher. Vão andar curvados. Há pessoas que estão curvadas pelo peso do trabalho excessivo. Quando eu morava em Boston, nós tínhamos uma congregação, ainda há uma congregação em East Boston. E havia um irmão, crente muito bom, muito amigo, uma pessoa muito nossa, congregava em East Boston. Um dia ele chegou muito triste e disse ao pastor: pastor, estou tão triste. Sabe quem faleceu? Eu disse: não, meu irmão, não era crente. Rapaz, teu irmão faleceu? Faleceu. Pelo amor de Deus, foi o que aconteceu? Ele era tão jovem. Disse: trabalhou demais. Ele queria ganhar mais. Ele queria comprar propriedades lá em... Vocês já sabem onde é. Queria comprar propriedades lá e trabalhou. Primeiro ele conseguiu um emprego, depois ele conseguiu o segundo emprego, e faz 3 meses ele conseguiu o terceiro emprego. Aí já não dormia mais, não se alimentava, ele morreu. O peso foi tão grande que ele se curvou e caiu. Cuidado com aqueles trabalhos que nós temos aqui, que pagam mais, mas nos tiram da igreja. Muito cuidado. Veja quem é que está por trás disso. Cuidado com aquelas ofertas que nós temos, nos feriados, em que a igreja tem um trabalho especial, por causa de 50 centavos a mais, por causa de $1 a mais, nós perdemos. Não há dinheiro que pague, irmãos, um culto que nós perdemos. Não há dinheiro que pague, irmãos, uma bênção que nós perdemos naquele culto que Deus havia programado para nós. Deus pôs no meu coração para eu lhes falar isto nesta manhã. Eu estou lhes falando com muito senso de responsabilidade e também de temor a Deus. Eu acho difícil, pastor Marcos, eu tenho dificuldade de acreditar que eu estou falando para as cadeiras. Deus não me deu ministério para as cadeiras. Deus não me deu ministério para as paredes. Eu não consigo pregar para as lâmpadas. Estou falando para pessoas. Estou falando para vidas. Não faça do dinheiro o Deus da sua vida. Não faça. Não se apresse em ser rico, porque a Bíblia diz que aqueles que se apressam em ser ricos caem em muitas tentações e podem ser consumidos pelo laço do diabo. 2 vezes Paulo fala isso na carta a Timóteo. Paulo disse: eu estou satisfeito com o que tenho. Viva bem. Cuidado com esta loucura que se anuncia por aí, de ter e de ter e de ter. Eu vou explicar uma coisa para os irmãos, muito interessante. O que há de crentes da igreja que não compreendem o que significa prosperidade? Tem muita gente que pensa que prosperidade é ganhar muito. Não é.
Tem gente que ganha muito e não prospera. Não tem nada, irmãos. Recebe com a mão e com a outra sai, dilui. O que é prosperidade? No Salmo, o senhor pode ler, por favor, pastor Marcos, por gentileza. O senhor pode ler o Salmo 1º. O melhor versículo na Bíblia que eu conheço sobre prosperidade é o Salmo 1º, versículo 6. Independente do pastor Marcos ler, se puser pôr na tela, é uma bênção, né? Se puder, obrigado. Por favor, pastor. Não, verso 6, desculpe, só o 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ok, então, Deus está dividindo a humanidade em os justos e os ímpios. Leia o versículo anterior, por favor. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação. Deus está dividindo a humanidade em dois grupos, os ímpios e os pecadores. Então, nós vamos daqui a pouco ver alguma coisa diferente. Leia o versículo anterior agora, que é o 4, né? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Isso que é os ímpios, né? Prossiga. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, Aí já é o crente, aí já é você. o qual dá o seu fruto na estação própria, Falou conosco, nos meteu aí dentro. E o que mais? e cujas folhas não caem, Gente, está folhado o tempo todo. O que mais? e tudo, Peraí. Aí é bonito demais, pastor. Lê aí. E tu. tudo quanto fizer prosperará. Desculpa, eu não sei se é porque o senhor não usa óculos. Por isso que eu uso. Não sei se é porque o senhor não usa óculos, mas parece que o senhor leu enganado aí. E tudo. Lê comigo. Vamos. E tudo quanto tiver. Não, lê direito aí. Fizer ou tiver? E na sua versão? E na sua? E na sua? E na sua? Os homens trocaram. Os homens não. Alguns líderes religiosos trocaram este versículo. Eles dizem que a nossa prosperidade é baseada no que nós temos. Não é. É baseada no que nós fazemos. Pastor Leandro, isto é Bíblia. A Bíblia não diz que quem vai prosperar é quem tiver. Quem vai prosperar é quem fizer. Porque muitos não fizeram nada e conseguiram muito e não prosperam. Um dia eu li que 80% das pessoas que ganharam na Loto, na Mega Sena, coisa parecida, ficaram pobres. Mais pobres do que antes. Sabe por quê? Não tiveram muito e porque não prosperaram. Quanto fizeram para ter aquilo? Nada. A primeira prosperidade que vem para o crente não é baseada no que ele tem, é baseada no que ele faz. Porque se você tiver sem fazer, o que você tem não vai prosperar. Agora, se você fizer, o que você tiver vai prosperar. Quem recebe esta palavra pode dizer amém? Amém. Primeira coisa que está fazendo as pessoas ficarem curvadas: trabalho excessivo, trabalho sem descanso. Número 2, olhe bem para mim agora. Eu não vou falar sobre você, mas você sabe, você conhece alguém que está curvado. Dívidas que se tornam impagáveis. Tem pessoas que não conseguem mais andar, estar de pé. A pessoa que tem uma dívida impagável, ela começa a se curvar. Primeiro, ela não olha mais para as pessoas a quem ela está devendo. Segundo, elas não oram mais para cima para agradecer a Deus, porque Deus, eu te agradeço porque eu devo muito. Aí começa a sua fé a vacilar. Não acumule neste país dívidas excessivas. Em lugar nenhum do mundo. Eu estou falando isso para esse que mora aqui. Irmão, o que é que você tem? Se o seu primo tem um carro zero, o que é que você tem com isso? Se você não pode comprar um zero, compra um 2005. Funciona. O motor está bom. Sabe, irmãos, é melhor ter um carro 2005 pago do que ter um carro zero e a gente pendurado aí, passando por longe da agência porque está atrasada a prestação e com medo de entrar e o crédito está baixando. Aí sabe o que acontece? A pessoa vai ficando? A pessoa vai ficando? Há pessoas que acham que isso não faz parte da mensagem do Evangelho.
Se você não tiver um psicológico positivo, se você não se sentir uma pessoa agradável, você chega na igreja e não dá aleluia. Por que você dá aleluia? Você é crente? Sou. Batizado com o Espírito Santo? Sou. Vai para o céu? Você não sabe? Porque eu estou devendo demais. Eu não consigo dar aleluia, porque estou devendo muito. Diga comigo, dívidas não vão me impedir de falar aleluia. Então, mas eu vou falar uma coisa, eu não tenho nada, em compensação não devo nada. Oh glória, oh aleluia. Muito bem. A terceira coisa que está fazendo as pessoas ficarem curvadas são as tristezas. Deixa eu falar uma coisa do fundo da minha alma para o povo que me escuta. Muito cuidado com o golpe do inimigo. Você tem o direito de ficar triste. Isso é normal. Até Jesus ficou triste. Agora, tem uma coisa. Não deixe a sua tristeza durar muito tempo. Porque uma tristeza que dura muito tempo, ela vai mudar de nome. Ela vai se chamar amargura. A tristeza não é amarga, mas ela vai amargar. Quando ela amargar, não é mais tristeza, ela é amargura. E amargura é uma raiz. E se você tiver uma raiz de amargura, ela pega em qualquer lugar, aí vai dar uma árvore. Uma árvore de amargura sufoca qualquer pessoa. Tristeza. Se você compreende que Deus está falando com você hoje, porque você não consegue se livrar de alguma tristeza, daqui a pouco, quando eu for orar pelas pessoas que querem ficar endireitadas pelo Senhor, você vem também, porque você vai ficar assim, ó. Que é isso, irmão? Você não está assim, você tem quantos anos? Bom, eu pessoalmente, tenho 78, mas já está andando assim, tá? Porque eu não devo. Não tenho tristezas que eu não possa superar, não trabalho demais. Agora, uma coisa muito séria. O que você está fazendo com os seus fracassos? Quero pedir que o povo de Deus fique de pé por um minutinho. Nós já vamos terminar. O bom de um pregador que começa é que ele termina. Agora, ok, mão solta. O que você está fazendo com os seus fracassos? Primeiramente, eu queria pedir que levantasse a mão aqui, alguma pessoa que nunca fracassou. Levanta a mão aí, por favor. Não, é só uma mão. Nenhuma não levanta. Eu já estou com a minha no bolso para ela não ficar saliente aqui e querer se levantar. Eu já fracassei. O senhor já fracassou. Todo mundo já fracassou. E como é que nós estamos aqui dando glória a Deus? O senhor já está com a mão no bolso para não levantar. Isso, está muito certo. O que foi que nós fizemos com nossos fracassos? Por que eu pedi para ficar de pé? Porque eu vou pedir que você ponha para trás as últimas lembranças de algum fracasso que você teve. Como pregador, eu já tive fracasso. Já tive. Já houve ocasiões em que eu disse do púlpito amargurado. Meu Deus, eu fracassei. Me dá outra oportunidade para eu recuperar. Já fracassei. Como pai, eu sei que eu já fracassei. Jesus, eu devia ter tratado. Nós já fracassamos. Agora, tem uma coisa. Fracasso não é bandeira. Diga, eu vou transformar o chapéu do meu fracasso em um tapete. Tem gente que, para ele, fracasso é chapéu. Chapéu é a primeira coisa que você vê quando você... Olha que chapéu, que chapéu, que chapéu. Tem gente que o fracasso... Pai do senhor, como é que está? Mais ou menos. É um fracassado. Fraco e assado. Não, é uma coisa terrível. Como é que vai? Eu vou mais ou menos. Isso é porque você... Vamos fazer o seguinte, você vai pôr a mão na cabeça, não precisa tocar na cabeça, no chapéu, e dizer, meu chapéu de fracasso, eu vou transformar em tapete. Olhe para mim. 1, 2, 3, pá, joga também. Agora, o que você vai fazer desse tapete? Amado, pisa no teu fracasso, pisa no teu fracasso, pisa no teu fracasso. Jesus veio aqui hoje tirar a vitória, pisa no teu fracasso, pisa no teu fracasso. O diabo vai ficar doidinho hoje, porque você vai pôr o seu fracasso para trás, porque você está pisando. Fracasso não é chapéu, fracasso é tapete. Pisa de novo sobre ele. Agora diga um para o outro, meus fracassos estão debaixo dos meus pés e minhas vitórias estão em cima da minha cabeça. Então, um teste aqui, meu irmão.
Um teste aqui. Onde é que está seu fracasso? E onde é que está a sua vitória? Como é o nome da sua vitória? Chapéu. Como é o nome do seu fracasso? Como é o nome do seu fracasso? Como é o nome da sua vitória? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Estou pregando a Bíblia. Eu estou dizendo que aquela mulher dava curvada. E na aplicação da mensagem, eu vou repetir. Trabalho excessivo produz curvamento. Trabalho sem descanso faz as pessoas ficarem curvadas. Dívidas impagáveis, o camarada nunca paga. Tristezas, fracassos. Agora, eu não posso terminar sem ele falar uma coisa. Olha bem para mim. Posso falar? Posso falar? Você está pronto? O visitante ali que não me conhecia, agora está me conhecendo. Posso falar? É o seguinte. Ofensas que nós nunca perdoamos. Tem gente que anda curvar. Que isso, irmão, está doente? Não, mas eu não sei, a minha espinha, que tua espinha é teu coração. A doença não está aqui, a doença está aqui. Ofensas que nunca foram perdoadas. Irmãos, a falta de perdão é um peso na nossa coluna espiritual. Falta de perdão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não há no muro que não já tenha sido ofendido. Perdoa. E não espere ninguém. Não, no dia que... É o seguinte, eu estou pronto. Se vier me pedir perdão, eu perdoo. Se não vier, não perdoo. Com quem você aprendeu isso? Com Jesus não foi. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Jesus estava na cruz, irmão, se lembra se alguém foi pedir perdão a Jesus? Foi? 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 Alguém foi pedir perdão? Ei, Jesus, me perdoa. Alguém pediu? E como é que Jesus soltou perdão? Pai! Pai! Jesus, ninguém está pedindo perdão. Sei! Perdão não espere que te peçam. Perdão é como folha de árvores. Espalha no vento, espalha no vento, espalha no vento. Eu quero pedir que você fique de pé mais uma vez, por favor. Alguém lhe ofendeu? Claro que ofendeu. O senhor é de camisa? Claro que ofendeu. O senhor tem razão para ter mágoa de quem lhe ofendeu, tem razão. Agora, essa razão vai se acabar, porque o irmão vai perdoar quem lhe ofender. Mão aberta, por favor. Aberta, assim, ó. Só uma, à direita, né? Se você é canhoto, eu sinto. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Diga, Jesus, Jesus da minha alma, tu me trouxeste a esta casa, neste domingo, para me endireitar. Eu estou andando curvado, porque eu nunca perdoei. Minha mão está à beira do meu coração. Eu vou enfiar minha mão no meu coração e vou arrancar todas as ofensas que eu nunca perdoei. Em seguida, tu terás feito milagre. 1, 2, 3. Alguns têm muita. Arranca. Meu Jesus, dá muita gente para perdoar. Dá essa bomba, nem olha para ele. Ok. Agora, 1, 2, 3. Para trás. Jogue para trás. Deixa eu te dar uma notícia. Tua vida será outra quando perdoares todas as ofensas. A Bíblia diz, Jesus falou, se não perdoares as ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Como o pastor disse, Senhor, não queremos que tu fales o que nós desejamos. Pedimos-te que tu fales o que nós precisamos. Só repita após mim. Os senhores não precisarão mais voltar a sentar comigo. Trabalho excessivo. Em curva. Faltar à igreja. Sem motivo. Em curva. Dúvidas. Em curva. Dívidas impagáveis. Em curva. Tristezas. Fracassos. Ofensas que não foram perdoadas. Pecados que não foram confessados. Pressões que não foram vencidas. Tudo isso em curva. Senhor, eu compreendo que tu me trouxeste a esta casa hoje para operar em minha vida um milagre.
Por esta razão, eu dou um passo à frente agora. Pode vir. Nós temos diferentes tipos de milagres. Eu tenho visto ao longo do meu ministério muitos milagres, milagres visíveis, milagres fabulosos. Os milagres de hoje, os de agora, serão invisíveis. Aquela mulher é visível porque era no mundo natural. Os milagres de hoje serão invisíveis. Pastor Marcos, o pastor Sérgio um dia vai lhe contar. Pastor Sérgio um dia vai lhe contar que alguém que está aqui nesta fila, deste grupo aqui, chegou para ele e disse: Pastor Sérgio, naquele domingo, Deus tirou o meu peso. Aleluia. Crentes, deixa com esse corredor livre. Última vez, querido, por favor. Última vez. Vai lá para trás. Ou para frente, você que decide. Fique olhando para o evangelista Felipe. Palavras não traduziriam. Ilustra aquela mulher aí. Ei! Ela não pode. Vem aqui, Sérgio Jesus chama. Vem aqui, mulher. Já passou aqui. Ai, meu Deus. Curva mais, Felipe. Isso. Ai. Admita com toda sinceridade que por alguma razão dessas que nós mencionamos aqui, você chegou aqui assim. Aí Jesus tocou nela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Agora eu quero pedir que o irmão saia como a mulher saiu. É isso, a Bíblia diz que a mulher saiu glorificando. Naquele dia era aquela mulher. Hoje, naquele dia era aquela mulher. Hoje, naquele dia era aquela mulher. Hoje, última vez, naquele dia era aquela mulher. Hoje, põe a mão no seu coração e perdoe, que você nunca conseguiu perdoar. Fique livre dessa tristeza maldita que você tem. As dúvidas que você acumulou até hoje. Isso acabou. Isso acabou. E depois da sua salvação, esse pode ser o dia mais importante da sua vida. No dia da sua salvação, Jesus escreveu seu nome no livro da vida. Hoje, Jesus tirou todo o peso. E eu termino dizendo o que a Bíblia diz. E aquela mulher se endireitou. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, eu te peço pelas pessoas sinceras, honestas e piedosas que vieram aqui à frente. Não há ninguém que nos conheça como tu nos conheces. E tu sabes o que é que estava exercendo pressão sobre a nossa vida, roubando a nossa alegria, diminuindo o nosso entusiasmo, querendo manipular a nossa fé. Deus, nós confessamos em nome de Jesus que isso acabou. Nós confessamos em nome de Jesus, o mesmo Jesus que estava naquela sinagoga está aqui e acaba de trabalhar em nossa vida. Cada pessoa levante as suas mãos agora e diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Vai receber o melhor de Deus agora. 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 Agora. Em nome e para a glória de Deus. Agora, Pai, ao despedir-me desta tribuna, eu queria fazer uma pergunta a Ti. Eu, amado Filho Jesus, eu faço esta pergunta com a ajuda do Espírito Santo. Querido Pai e querido Jesus, os senhores dois aceitariam um lindo aplauso nosso de gratidão porque o peso saiu?